Um par de cães domésticos trouxe um amigo, um jovem cervo, pela porta recém-instalada para cães. Imagina a reação dos donos? Animais de estimação geralmente trazem cobras, ursos, javalis e até fazem amizade com tigres para casa. Na internet, há vários vídeos de donos surpresos, filmando seus cachorros parados na varanda ou porta de entrada. Ao seu lado, um cervo selvagem. Esse comportamento pode ter várias razões. Lembro discretamente para fazer algo abaixo do vídeo. Vamos começar pelo mais simples, de maio a julho. A maioria das cervas tem filhotes e as mães têm um instinto de proteção muito desenvolvido. Para a cerva, todo objeto em movimento parece suspeito. Às vezes, a mãe decide que é melhor verificar e segue a pessoa ou o cachorro a uma distância segura. Nesses casos, as cervas ficam afastadas ou mostram agressividade. Ou seja, não é uma opção para nós. Mas se for um cervo jovem, bem pequeno, entra em cena o chamado imprinting errôneo, que é quando o filhote lembra, de forma incorreta, quem é sua mãe. Os filhotes de cervo recém-nascidos têm um grande problema com isso, apesar de a mãe biológica reconhecer seus filhotes em poucas horas. Eles podem demorar dias para memorizar quem é sua mãe, e ficam especialmente vulneráveis nesse período. Às vezes, os filhotes de cervo começam a seguir qualquer objeto grande que se mova e esteja por perto, por exemplo, uma pessoa ou um cachorro. E às vezes, não só os pequenos, mas também os adultos entram tranquilamente na casa por conta própria. Simplesmente, bom, olá, vou dar uma olhada para ver o que tem por aqui. Por que isso acontece? Porque os animais selvagens estão entrando cada vez mais nas áreas povoadas. Lá é mais fácil conseguir lixo, restos de comida, comedouros para pássaros. Claro, não é a dieta mais saudável, mas para um cervo faminto no inverno é o ideal. Geralmente, os jovens agem assim por falta de experiência e sem perceber que pessoas podem ser uma ameaça. Se um animal jovem nunca enfrentou o perigo que as pessoas representam, seu medo é fraco. Em busca de comida ou calor, o cervo pode se aproximar tanto a ponto de entrar na sua casa. Também existe a opção mais triste. O animal pode estar doente, debilitado ou desorientado. Nesse estado, os limites do seu comportamento normal ficam bastante difusos. Lembra que falei de tigres, ursos e cobras? Tela inicial com café. E vamos ver o que acontece quando os bichos de estimação trazem para casa amigos assim? Certo, vamos viajar para o Canadá, para a província de Manitoba. Foi aqui que a enfermeira veterinária Brittany presenciou uma cena que, em circunstâncias normais, teria terminado em tragédia. Um enorme urso polar se aproximou de um cachorro que fazia parte de um trenó puxado por animais. No começo, Brittany ficou paralisada, sem entender o que ia acontecer, e o que mais a preocupava era o cachorro. Mas então aconteceu algo que não se encaixa em nada nos roteiros habituais. O urso se aproximou e começou a brincar, empurrando o cachorro com o focinho e a pata, como se testasse sua reação, mas o cachorro não se importava. Tudo isso durou cerca de 15 minutos, depois o urso se virou e foi embora para continuar vagando pelos arredores em busca de comida. O cachorro não parecia preocupado, como se fosse uma quinta-feira qualquer. Esse tipo de encontro acontece em um lugar conhecido como a capital mundial dos ursos polares, a cidade de Churchill. Todo outono, antes do Golfo de Hudson congelar, os ursos entram na cidade em busca de comida, vasculham o lixo e circulam entre as casas. As pessoas já se acostumaram com dezenas de ursos circulando por aí, e os próprios ursos, aliás, geralmente também não têm medo das pessoas. Mas, apesar desses momentos tão marcantes, em Churchill são comuns os casos em que os ursos polares matam e comem os cachorros. Simplesmente, às vezes, os predadores parecem estar de bom humor. Ou, para ser mais preciso, não é que eles estejam em uma lógica especial. A questão é que na cidade há uma pessoa que alimenta os ursos polares para mostrá-los aos turistas, e os ursos são animais inteligentes. Logo perceberam o esquema. Os cães do trenó estão ligados à comida. Sem cães, não há guloseimas. Assim, alguns ursos pararam de ver os cães como presas, mas a segurança ainda está distante. Especialistas alertam que o que parece brincadeira entre amigos pode ser, na verdade, um jogo de predador e presa. Que os cães estão amarrados e não podem ir embora, não podem fugir, nem mesmo dar um passo para trás, têm que ficar parados e aguentar. Como mostra o exemplo anterior, alguns cães se acostumam tanto com esses estranhos que já nem se preocupam mais.
Vamos em frente. Agora temos a Alemanha e companhia inesperada na fazenda. Imagine um rebanho de vacas pastando tranquilamente e, de repente, um javali selvagem se junta a elas. Sim, ele sai da floresta, vai até o pasto e decide: boas vacas, vou ficar com elas. Quando o fazendeiro Dirk Ries viu isso, o javali parecia um pouco abatido e claramente perdido. Sua família provavelmente o rejeitou, mas as vacas acharam o novo garoto legal e o aceitaram. No grupo, Dirk até deu um nome ao javali: Banana. Acho que Banana merece seu like, e agora Banana está completamente integrado ao rebanho. Ele não só anda, mas também se sente parte do grupo. As pessoas que normalmente estariam interessadas em caçar javalis, por mais estranho que pareça, também se comoveram com a história dele. Ries conta que os moradores locais parecem ter adotado a atitude das vacas, e agora Banana tem um status especial. Analisando mais a fundo, porcos selvagens e domésticos são animais muito sociáveis. Vivem em grandes grupos com um macho adulto, várias fêmeas, filhotes e jovens. O sistema social é complexo. Eles não suportam bem a solidão, ficam infelizes, nervosos e simplesmente entediados quando são colocados com alguém que não lhes convém. Eles florescem. Parece que Banana floresceu exatamente assim. Além disso, há outro aspecto. Os javalis e as vacas são criaturas semelhantes em alguns aspectos. Ambos pertencem aos ungulados e têm muito em comum em relação ao seu comportamento. Não é uma situação em que o porco se junta ao leão, mas sim uma companhia em que todos se sentem confortáveis. Javalis comem capim, mas preferem fuçar a terra procurando algo saboroso. Ou seja, praticamente não há competição por comida entre os javalis e as vacas. E todos ficam felizes. Na Alemanha, javalis são comuns, por isso histórias assim aparecem com frequência, como em 2022. Na Baixa Saxônia, um pequeno javali se juntou a um rebanho de vacas, e novamente o motivo acabou sendo bastante triste. Logo após o surgimento do javali, um morador da montanha informou que encontrou uma porca morta ao lado dos trilhos do trem. Provavelmente ela foi atropelada por um trem. O jovem javali, ao ficar sozinho, fez como muitos animais sociais, buscou uma nova família, tornando-se parte do rebanho. No começo, as vacas, é claro, ficaram um pouco desconcertadas ao ver o novo vizinho e até tentaram afastá-lo. Com o tempo, tudo se resolveu, e agora a comunidade é mais harmoniosa. As vacas protegem bem o javali, que gosta de ficar sob suas barrigas e observar pessoas e ciclistas de longe, como se fosse um abrigo blindado. Quando há agitação demais ao seu redor, o javali simplesmente decide que já é o suficiente, se vira, corre em direção à cerca do pasto e se esconde lá. A cerca foi feita para que o pequeno javali deslize facilmente por baixo dela. E à noite, como se fosse um horário marcado, ele retorna ao seu rebanho. Vamos ao condado de Washington, onde a história começa de forma inesperada. Na madrugada de 5 de fevereiro de 2020, um cachorro chegou à casa do dono com alguém na boca. No início, o dono nem entendeu o que era aquele ser. A criatura era tão pequena e indefesa que parecia um filhote de raça grande à primeira vista. Qual não foi a surpresa de todos quando descobriram que o cachorro havia trazido na boca um filhote de urso negro? De fato, ele tinha 2 ou 3 semanas, era muito pequeno. O filhote de urso foi levado ao Centro de Vida Selvagem da Virgínia, em Waynesboro, para receber cuidados e ser devolvido à família. O centro possui um sistema para devolver filhotes às famílias. Fêmeas adultas receberam coleiras de monitoramento. Com essas coleiras, especialistas rastreiam as ursas, escutam sons nas tocas e buscam as com filhotes da idade certa. Se conseguirem encontrar uma mãe adequada, deixam o filhote cuidadosamente na entrada da toca. Geralmente, a fêmea o aceita como seu, já que o instinto maternal das ursas é muito forte. Os donos do cachorro nunca entenderam de onde tinha vindo aquele filhote, mas em geral, coisas assim acontecem com frequência. Para cachorros, geralmente não importa quem está à frente, seja um gatinho, filhote de urso ou de tigre. Se um cachorro quiser levar um animal para casa, ele vai levar. Aparentemente, essa é a lógica cotidiana deles. E embora nas notícias geralmente escrevam que o cachorro salvou o filhote, isso não é totalmente correto. É mais provável que o cachorro tenha achado a toca por acaso. Quando a mãe ursa não estava, ele pegou e roubou o filhote. Ou seja, trata-se mais de um dano do que de um resgate.
Especialistas confirmam que cães frequentemente perturbam ninhos de animais terrestres porque tudo que se move chama sua atenção. É difícil culpá-los por isso, mas às vezes as histórias com ursos e cães terminam de forma desagradável. Em 2011, um casal do centro da Pensilvânia foi vítima de um predador. O urso seguiu seu cachorro até a casa e atacou os donos. Rich e Angie Moyer sofreram ferimentos nas costas e nas pernas, mas suas vidas não correram perigo. O filho de 10 anos estava em casa, mas não se envolveu no incidente. Richard Moyer disse que acordou às 3 da manhã como sempre, antes do trabalho, para levar o cachorro para fora. Brindy, uma husky com pitbull, correu e entrou na floresta ao redor de sua casa em Oliver Township. Logo depois, ela latiu e rosnou, deixando claro que algo estava errado. Rich pegou um refletor e mirou na floresta. Nesse mesmo instante, Brindy saiu correndo da escuridão e foi em direção à casa. Atrás dela vinha um urso preto que a encurralou na casa e avançou sobre seu dono. O barulho foi tão forte que Angela acordou, saiu correndo do quarto e foi ajudar o marido, sem entender o que estava acontecendo. Mais tarde chegaram a polícia estadual e algumas ambulâncias, e os Moyers foram levados para o hospital de Harrisburg. Nesse momento, o urso já havia sumido do local do crime. Animais selvagens, inclusive grandes predadores como ursos, podem chegar mais perto das casas do que pensamos. E a situação em que o cachorro corria pela floresta, por acaso encontrou a toca e levou o Zedno. Poderia ter terminado muito mal. Naquele momento, o cachorro teve sorte e não havia nenhuma ursa adulta por perto. Mas às vezes acontece exatamente o contrário. Um urso adulto pode estar por perto, ver a invasão, perceber o cachorro como uma ameaça, segui-lo, ir até a casa e finalmente entrar. E aí quem sabe o que pode acontecer? Felizmente, essas histórias são raras e, em geral, tudo depende do tipo de urso. O lugar onde o ataque aconteceu é uma área rural. Lá, segundo os moradores locais, há literalmente um único semáforo em toda a região. Os ursos são comuns, fazem parte da paisagem, mas não atacam com tanta frequência. Os ursos negros, que vivem na Pensilvânia, são considerados muito mais tímidos em comparação com os ursos do oeste dos Estados Unidos. Geralmente, um urso negro prefere dar meia volta e fugir de uma pessoa ou de um cachorro do que entrar em uma briga. A maioria dos confrontos começa por causa dos cachorros. Eles avançam, latem e provocam, enquanto o urso, sentindo o cheiro humano, prefere se afastar. O ataque em Oliver Township foi uma exceção à regra. Talvez fosse uma fêmea defendendo seus filhotes. Nessas situações, o risco aumenta imediatamente. Então agora vamos com uma história mais leve, mas também com suas armadilhas. Desta vez, a história. A protagonista é uma cadela pastor alemão chamada Ellie, que se tornou viral nas redes sociais. Um dia, Ellie voltou para casa com um filhote de guaxinim pulando ao seu lado. Nos comentários, a dona explicou que isso aconteceu após cortarem uma árvore no jardim. O pequeno guaxinim, com cerca de uma semana de vida, caiu com os galhos e foi acolhido e alimentado com mamadeira pela família. Na publicação, disseram que Ellie e o guaxinim, Rocket, criaram um vínculo especial. Eles passam muito tempo juntos e até dormem lado a lado na garagem. Mas aqui é importante fazer uma pausa e dizer com sinceridade: os guaxinins são animais selvagens, não são adequados para viver em casa, por mais bonito que pareça. Na maioria dos estados dos Estados Unidos, é proibido por lei ter guaxinins em casa, e não é sem motivo. A Sociedade Protetora dos Animais dos Estados Unidos aponta guaxinins, raposas, gambás e morcegos como principais portadores do vírus da raiva. A infecção pode ser contraída através de uma simples mordida. Sim, sempre queremos acreditar nas histórias de amizade entre animais. Mas se um filhote de repente segue um cachorro até sua casa, é quase certo que isso é um mau sinal. Quer dizer que houve um problema com a mãe ou o ninho, certo? A árvore caiu, filhote sozinho e instinto de sobrevivência ativado. O pequeno, faminto e assustado, agarra qualquer oportunidade, vê um animal grande por perto e pensa: tenho que segui-lo. Ele não entende o perigo de jeito nenhum. Aqui ele teve muita sorte, pois era um cachorro doméstico, não um lobo, raposa ou urso. Só podemos imaginar quantos guaxinins morrem nas florestas por escolherem o guia errado.
Agora vamos às histórias de gatos e cobras. E aquele momento em que você só queria entrar tranquilamente em casa e acabou protagonizando um episódio de um documentário sobre sobrevivência? Um vídeo em que uma cobra escapa no meio de uma casa de família comum se espalhou pela internet. Tudo isso aconteceu porque um gato a levou até lá. Nas imagens, o dono da casa tenta várias vezes capturar a cobra perigosa usando uma luva de borracha. E não é a primeira vez, os donos do gato já publicaram histórias parecidas. Não, isso não aconteceu na Austrália, o que é especialmente surpreendente, embora, bom, na Austrália também acontecem coisas assim. Ao voltar de viagem à Nova Zelândia para Adelaide, Foucault Faber decidiu fazer o mais óbvio: pegar sua gata Lili no colo, abrir as persianas e desfazer suas coisas tranquilamente. Mas as câmeras de segurança registraram algo diferente. Faber caminha pelo chão de meias, e debaixo dos móveis sai uma cobra marrom oriental que desliza diretamente em sua direção. Mais tarde, ele confessou que no começo nem sequer a viu e não percebeu o quão perto esteve de pisar nela, um dos répteis mais perigosos do mundo. Só ao olhar para baixo e ver o corpo marrom escuro da cobra, ele percebeu o horror da situação. Talvez, no caso dele, a cobra entrou sozinha na casa, mas em geral, é preciso lembrar que para os gatos, trazer para casa criaturas vivas ou nem tão vivas assim é algo habitual. Se você tem um gato de rua, cedo ou tarde ele vai te trazer um presente. Será uma presa fresca, ou pior, uma vítima mutilada que você terá que perseguir pela casa. Gatos caçam não só para comer, mas também para treinar e ensinar seus filhotes. Assim, eles praticam suas habilidades e demonstram seu sucesso como pequenos predadores. Portanto, para eles não há muita diferença entre levar para casa um rato, um pássaro, um sapo, algum inseto ou uma cobra. Isso é especialmente evidente nas gatas, e estamos nos referindo especificamente às fêmeas. Elas mantêm o instinto mesmo após terem filhotes. Especialistas em comportamento animal dizem que, ao trazer presas vivas, a gata tenta te ensinar a caçar, como faz com seus filhotes. Você é esse gatinho inexperiente que já deveria aprender. Também há mais cobras perto das pessoas do que parece. Durante o dia, elas se aquecem ao sol, acumulam energia e se preparam para a caça noturna. Elas se escondem debaixo de pedras, lajes de concreto, árvores caídas, pilhas de lenha e qualquer lugar cheio de tralha. Ou seja, literalmente nos lugares onde os gatos de rua gostam de passear. Portanto, a probabilidade de um gato pegar uma cobra e levá-la para casa é bastante alta. E o mais desagradável aqui não é a cobra em si, mas sim que, tomada pelo pânico, ela pode acabar em qualquer lugar: banheiro, debaixo do sofá, no armário, travesseiro, enfim, onde conseguir se esconder. Gatos não são os únicos que gostam de presentear. Cachorros também surpreendem. Para Casey, uma moradora do Kansas e dona de um Golden Retriever de 9 meses chamado Scooty, as surpresas com cobras se tornaram quase uma rotina. Na primeira vez, Scooty trouxe uma cobra viva, mas imóvel, que conseguiu soltar, mas no dia seguinte, Scooty apareceu de novo com outra cobra na boca. No momento em que Casey saía do carro, na primeira vez, Scooty até tentou brincar com a cobra no jardim. Na segunda vez, a cobra já estava morta e Scooty a enterrou no jardim. Casey admitiu não saber se ele a matou. O cachorro não parecia agressivo e não havia marcas de mordida. Talvez a cobra já estivesse ferida, pois faltava parte do rabo. No geral, os cachorros são famosos por trazer todo tipo de coisa para casa. Por exemplo, Scooty gosta de arrastar lenha, pedaços de metal do depósito e ossos. Uma vez trouxe um gambá e ficou muito orgulhoso de si. Também já foi visto brincando com ratos. Mas, em geral, às vezes os hábitos dos cachorros podem ser bem desagradáveis. Agora vamos para o sul da Flórida, onde os cachorros também encontram brinquedos muito incomuns. Tão incomuns que os moradores locais já consideram isso parte do cotidiano da Flórida. Shelby, uma cadela, ficou famosa por brincar de buscar iguanas. Sério? Em Boynton Beach, filmaram ela correndo feliz pela rua com uma grande iguana na boca. O autor do vídeo, Kramer, contou que Shelby as traz constantemente para casa como se fossem gravetos normais. Então, as iguanas fogem em todas as direções, se ainda conseguem correr. Segundo o dono, é puro entusiasmo pela caça, como quando um cachorro persegue gambás.
Mas é importante entender o contexto. O sul da Flórida está cheio de iguanas verdes, cuja população cresce a cada ano e já é um problema sério em várias áreas. Muitos gastam muito dinheiro para eliminar esses animais ao redor de suas casas, já que é uma espécie prejudicial e não nativa. As autoridades da Flórida incentivam oficialmente os moradores a exterminarem esses animais sempre que possível, em suas propriedades e áreas públicas. E, infelizmente, alguns fazem isso de uma maneira nada humanitária. Soltam seus cães para que acabem com as iguanas. Nem todas as histórias são tão bonitas e inofensivas quanto a de Shelby. Vou te sugerir irmos ao Arizona, onde uma pequena raposa achou que o terrier era sua mãe. A família Cabalheiro de Tempe passeava com seu cachorro Olive, quando de repente uma pequena raposa cinza se juntou a eles. Ele era tão pequeno que cabia na palma da mão, com cerca de 20 centímetros de comprimento. Depois, soube-se que ele tinha só 6 semanas de vida. O filhote o acompanhou pelo bairro inteiro, sem se afastar. Ele aparentemente confundiu Olive com sua mãe ou alguém da família. Quando chegaram em casa, o sistema de irrigação estava ligado e o pequeno correu para beber água. Ele estava com muita sede. O fato de o filhote estar tão longe da mãe era muito preocupante. As raposas são animais sociais, vivem em famílias, e um filhote sozinho nessa idade é um claro problema. Por isso, procuraram o Centro de Proteção à Vida Selvagem do Sudoeste. O filhote de raposa foi levado ao centro, onde primeiro foi alimentado com uma seringa, e mais tarde já comia com confiança de uma tigela. E isso é o importante. Às vezes parece que o cachorro traz um amigo para casa, mas casos como este geralmente são explicados por uma confusão. Um filhote fraco e desidratado, separado dos pais por muito tempo, vê um cachorro e o confunde com sua mãe ou outro raposo, buscando proteção e o seguindo. Ou seja, nesse caso, seria mais correto dizer que o filhote de raposo simplesmente seguiu o cachorro, em vez de dizer que o cachorro o levou para casa. De modo geral, o padrão é mais ou menos o mesmo que acontece com os filhotes de cervo. Por fim, uma história que achei irreal no início, mas que acontece. Cachorro e 2 tigres vivem juntos tranquilamente. No zoológico de Tianjin, em Tongling, um dia perceberam que o filhote de tigre, Tong Tong, havia começado a ter problemas emocionais. Diagnosticaram solidão para ele, pois sua mãe o abandonou logo após o nascimento e precisaram separá-lo dela. Como todo filhote, os tigres precisam socializar, então funcionários do zoológico buscaram um amigo da mesma idade para ele. Assim, Huang, filhote da mesma idade e parceiro ideal de brincadeiras, juntou-se ao tigre. Mais tarde, outro tigrinho se juntou à companhia. Surpreendentemente, 7 anos depois, os 3 ainda agem como irmãos. Brincam, dormem e comem juntos. Sim, às vezes os tigres ficam de mau humor, afinal de contas, são predadores, mas mesmo quando começam a brigar, evitam cuidadosamente o menorzinho do grupo. Huang é como se ele tivesse se tornado o rei não oficial do seu recinto. E não é a única história assim. Em 2008, uma Golden Retriever chamada Isabella salvou um pequeno zoológico na zona rural do Kansas, onde nasceram 3 filhotes de tigre branco. Só 15 horas depois, a mãe os rejeitou totalmente. Isso ocorre frequentemente em zoológicos. Muitos predadores não aceitam seus filhotes. Isabella tinha apenas 1 ano quando desmamou seus 2 filhotes. Os funcionários decidiram ver se ela poderia ser mãe substituta dos tigres, e funcionou. Os filhotes rapidamente se apegaram a ela e cresceram com seu leite. Essa foi a história real de uma cadela que adotou 3 tigres. Os filhotes cresceram ao lado de Isabella durante 1 ano inteiro, mas depois foram separados, não porque tivessem se tornado agressivos, mas porque os tigres haviam crescido e pesavam 68 quilos. Eles eram bem maiores que a mãe adotiva, então os funcionários optaram por prevenir para proteger a cadela. Deixe seu like, até logo!